Boa noite a todos vocês. Hoje, dia 27 de março, exatamente 8h30 da noite, aqui em São Paulo. E estamos iniciando mais uma live que eu espero que vocês vão ter muito conhecimento. Esperamos entregar muito conteúdo para todos vocês. A gente vai ter uma participação muito especial nessa live de hoje, que é sobre fitoterápicos na menopausa. É algo que é um assunto que eu acho que é de interesse para muitas e muitas mulheres, né? E por isso eu convidei uma especialista, gente, aqui. Oi, Eli vai entrar aqui. Oi! É assim também. Toda vez que eu vou fazer live com alguém, eu fico rezando para dar certo essa combinação, né? Essa entrada. Eu faço a cada 15 dias, É, uma quarta-feira sim, uma não. Eu faço às 5 horas da tarde com a Carmen Ballesteiro, do Instituto Pax. sei. E aí ela chama os anjos, porque nunca dá certo, porque ela mora lá no meio da serra. Aí ela faz assim: não, não, os meus anjinhos estão me ajudando. Aí tem dia que eu falo para ela: Carmen, pelo amor de Deus, nós temos que fazer. Quando Ai, chove, então, é aí não sempre, tem jeito. Aí ficamos as duas na roça. é sempre uma expectativa, né? Embora assim a gente faça live, eu faço, você também, é uma pessoa que sempre faz muita live, mas a cada uma eu acho que gera uma expectativa, né? Sim. Na gente, é uma responsabilidade grande, a gente sempre pretende entregar o máximo, o melhor do conteúdo, e sempre isso gera um pouquinho de emoção no começo, né? Eu acho que assim, não sei se as pessoas têm ideia do quanto a gente se prepara para fazer isso, né? É verdade. A gente se prepara bastante. Primeiro, que você, como eu, a gente é das antigas e a gente tem muito estudo, né? A gente aprendeu a fazer prescrição depois de estudar É bastante, verdade. né? A gente não tem uma insegurança na prescrição. E trabalhar com a fitoterapia, hoje eu tive num evento lá na Flora, foi um evento sensacional, e lá a gente estava discutindo, eu, Luiz Moreira, né? E um médico que eu conheci hoje lá, o Dr. Vantu, a gente estava discutindo o grande boom que deu a fitoterapia, né? Sim, Os fitoterápicos. E algumas razões, né? E eu acho que uma das razões é a busca que as pessoas estão fazendo hoje para resgatar o natural e resgatar a tradição. exatamente. E, O e a mais gente, natural possível, né? e a gente Exatamente. sabe que o natural dá certo, gente. A É gente isso. sabe que só que tem que ser bem aplicado. A gente tem que Ah, saber escolher a planta correta e a forma de apresentação correta para que isso correta. aconteça, né? O resultado seu melhor. Mas antes de mais nada, como você é uma convidada aqui minha, especial no meu Instagram, para todos os meus seguidores, eu quero muito, Vanderly, que você se apresente, né? Eu sei que você tem um currículo enorme, né? Como você falou, nós somos da velha guarda. Se for falar tudo que nós fizemos aí ao longo desses 30 anos, em média, né, que nós temos de profissão, de atuação, eu sei que ficaria até amanhã. Mas, em suma, eu gostaria muito de se apresentar e, desde já, agradecer, né, a sua presença aqui com a gente nessa live de hoje, tão importante para tantas mulheres. A gente espera ajudar muito. Eu sei que elas estão esperando o máximo da gente. Eu que agradeço. Para mim é sempre um prazer a gente estar junta, né? Porque a gente já tem uma história de muitos anos. Eu sou nutricionista há 36 anos, né? Então acho que muita gente que está aqui hoje não tem de idade o que eu tenho de profissão. E trabalho com plantas medicinais há mais de 25 anos. Então trabalhei em restaurante industrial, como a gente trabalhava lá naquela época, que não tinha consultório ainda, não existia o atendimento ambulatorial. Abri o atendimento ambulatorial com a Tânia Rodrigues, que hoje se direciona só para nutrição esportiva. Então, eu fazia a parte clínica e ela esportiva. E a gente trabalhou muitos anos atendendo de graça para que as pessoas entendessem
qual era a importância de ter um nutricionista nas nossas vidas. É. E aí eu fiz medicina complementar com a equipe do Dr. Deepak Chopra em Boston, quando eu saí dessa empresa. E aí eu comecei a trilhar pela fitoterapia. Hoje eu dou aula em vários cursos de pós-graduação. Eu sou consultora científica de 2 hospitais em projetos bem específicos de plantas medicinais. E tenho uma carreira aí de mentoria só para profissionais, só para médicos e nutricionistas, e desenvolvimento de produto, análise e desenvolvimento de produto. Então, atendo em consultório ainda, né? Porque as pessoas veem tudo Nossa, isso. sobra tempo? Né? Eu atendo porque eu amo atender e eu amo Eu também. acompanhar e ouvir da paciente, né? Porque antes, eu usei isso em vários lugares, quando a mulher menopausada sentava na minha frente e dizia assim, doutor, eu comi tudo direitinho, mas eu engordei 2 quilos, eu dentro de mim ficava assim, não é possível, ela comeu alguma coisa Tá e não mentindo. se percebeu, né? Ai, não, ela tá bebendo alguma coisa calórica. E aí, a hora que você entra no climatério, você entra na menopausa, você vê que você mantém o mesmo volume alimentar, as mesmas escolhas, e ganha peso, porque o hormônio mudou, né? É completamente diferente, né? E O aí eu ouvi mecanismo é dessa mulher a completamente, a devolução. resposta é diferente, né? E É, assim, é bem isso que eu gostaria que hoje a gente abordasse. Porque é o seguinte, eu acho que assim, toda mulher que está aqui hoje nos vendo é a mulher que tem interesse de saber um pouco mais como amenizar os sintomas, que são vários, em decorrência das deficiências hormonais. Esse período, que em média, para a maioria das mulheres, vai de 45 a 55 anos, essa fase transacional, né, de deficiências hormonais, lógico, para algumas pode começar aos 40, o climatério, para outras acontece um pouco mais tarde, enfim, cada caso é um caso. A gente vai falar uma média, que é mais ou menos nessa idade. E nessa idade é aquela fase de transição que a mulher não se acertou. Ainda ela está com dúvida de fazer reposição hormonal, ou ela fez e ainda não deu certo, porque a quantidade de hormônio ainda foi insuficiente, ou tá demais, ou tá demais, porque cada uma metaboliza de uma forma diferente. Às vezes a via de administração para uma é melhor, para outra. Então ela tá assim, em acertos. E até, eu acho que assim, é uma época de autoconhecimento. A mulher se transforma tanto que ela fala, meu, eu sou uma outra mulher. Porque muita coisa está acontecendo diferente. São uma avalanche de coisas diferentes que acontecem no corpo da mulher. E não é à toa que algumas falam, doutora, eu dormi de um jeito, acordei de outra. Eu estou enlouquecida, não sou eu. Né? E como você falou, o aumento de peso, é o fogacho, é a irritabilidade, é a memória, a falta de energia, é o libido, é o músculo, é a gordura, é o osso. Gente, é muita coisa. irritabilidade. É irritabilidade. Irritabilidade. E aí, o que, que eu queria? Qual que é o propósito dessa live? Que eu quero deixar bem claro para quem não está assistindo agora. Veja, para a mulher que pode fazer a reposição hormonal, juntamente, gente, com a alimentação, isso que eu quero deixar bem claro, a alimentação ela tem que estar presente, adequada, individualizada para todas as que podem fazer reposição hormonal e as que não podem fazer reposição hormonal. Porque o que a gente vai passar aqui agora são fitoterápicos que vão amenizar os sintomas desde que a lição de casa, ou seja, a alimentação, né, a rotina, a prática de exercício também esteja junto. Porque ninguém vai fazer milagre para ninguém. Né? Uma coisa sozinha não tem a mesma ação do que esse conjunto. Então, alimentação, vamos supor que já esteja sendo bem feita, né? Porque senão a gente não vai ter o resultado que a gente está querendo. Agora, para você que pode ou não pode fazer reposição hormonal, para quem não pode, pior ainda, porque os sintomas se intensificam muito mais. O que eu quero, que eu vou colocar para a Vanderly, é assim, desses sintomas mais comuns que as mulheres reclamam, que a gente vai começar a pontuar, por isso que eu quero caneta e lápis de você, papel e caneta aí com vocês, o que, que a gente pode usar de fitoterápico, né? Quais têm maior ação sobre esse determinado sintoma
como que a gente pode utilizar e se tem alguma contraindicação, porque isso também é importante, nem tudo que é bom para todo mundo. Então, gente, é muito importante isso que a gente vai falar, tá? A gente está falando em linhas gerais, né, Vanderlei? É isso Então, mesmo. é bem isso que eu quero que a gente foque para aproveitar o máximo do tempo dessa 1 hora, né? O grande sintoma, você já começou a falar o primeiro. A mulher aumenta peso na menopausa, que é uma super queixa, né? Ai, o que eu fazia antes não está dando mais certo. Hoje, na menopausa, com deficiência hormonal, eu estou engordando. Isso é praxe e acontece cientificamente. O que ela pode usar de fitoterápico aí que vai ajudar ela? Primeiro a gente tem que entender duas coisas, né? Dentro dessa questão do peso na menopausa, ou no climatério, né? Já começa no climatério. Sim. É a queda do estrógeno que provoca esse ganho de peso. Então, nós podemos e vamos usar várias estratégias, né? Óbvio que você falou perfeitamente. A lição de casa primária, que é bastante atividade física e também alimentação adequada, né? Ela é a base. Então, a gente não conta com isso. Só que essa mulher precisa, nós precisamos olhar para essa mulher com a compreensão de que ela vai ganhar o peso e que a gente vai driblar essa falta de estrógeno. Só que enquanto a gente dribla essa falta de estrógeno, que a gente vai falar daqui a pouco sobre ela precisa de alguma coisa mais rápida. Ela quer alguma coisa que pelo menos a faça não ganhar mais tanto peso para depois perder esse peso. Porque senão a gente vai numa crescente. A gente vai numa crescente. E aí, exponencial, né? Exponencial. E aí, sabe o que acontece? A hora que você já ganhou os 3 quilos, chega uma hora que você desanima e você fala assim, pra que eu vou ficar também me privando do bolo de chocolate que eu quero comer 3 vezes por dia? Eu já engordei mesmo, vou comer o bolo. Eu não Porque é vou uma fase sair. da mulher que ela tá assim, com os filhos criados, ela tá ela e o marido, e aí ela só vai viajar e os passeios só são para comer. É ou não é? E para beber. Libido baixo, então ela vai sair para comer mesmo, né? Irritada, E vai. compulsiva. Ela tá triste porque a roupa que ela queria não entrou. Tô falando tudo que aconteceu comigo e que acontece com um monte de gente, né? Você vai colocar a camisa, ela já não fechou direito. Aí você fala, meu Deus, eu não tinha tudo isso de peito. Né? Você pensa assim, não é possível, o que aconteceu com isso, né? A calça já não fechou, mas ela ficou ali meio apertada. É a queda do estrógeno. Só que esta queda de estrógeno, ela não pode justificar a tristeza que vem depois, porque vem uma certa depressão também com essa queda do estrógeno, e você, mulher, se entregar para essa tristeza e para um comportamento que só vai piorar a situação do seu peso. Então, assim, vamos manter firme na alimentação baseada em vegetais, pelo menos 50% do seu prato de vegetais, e isso é muito importante porque estes fitoquímicos do seu prato também são fitoterapia, né? Então eu preciso desses fitoquímicos. Sensacional. Vamos entender isso, né? Cada vez que você coloca salsão numa canja, né? Porque eu e você deve ser a mesma coisa, porque a gente tem a família muito parecida, né? A italianada adora botar um salsão na canja. Se eu pudesse, eu botava o maço inteiro. Mas aí a gente pode pôr o salsão no suco verde na salada, que fica Pode ótimo. colocar, que é maravilhoso. Né? Usar de snack. Corta o talinho de salsão e fica ali mastigando de snack. Fala para ela que você vai usar salsão, Vanderlei. Então, por que você vai usar o salsão? Porque ele tem um negócio chamado apigenina. E essa apigenina, ela é anti-inflamatória. E quando você consome bastante apigenina, você reduz não só a inflamação de todas as células, mas também a retenção de líquido. E essa retenção de líquido que você reduz, obviamente no seu corpo aparece como se fosse perda de peso. Mas não é a redução do líquido que você estava segurando, tá? Tá menos inchada. Você estava inchada, você estava ali retendo esse líquido por conta dessa diferença hormonal, e aí a apigenina vai lá e começa a resolver.
E aí, se você usa o salsão como snack e faz um chá de hibisco, você une duas coisas super importantes no processo de desinchaço e emagrecimento. Então, a gente consegue com duas coisas simples e baratas, né? Sim, e a gente tem que lembrar elas, muita gente não sabe, mas excesso de gordura corporal, gente, aumenta as substâncias pró-inflamatórias. É isso Então, mesmo. quando a Vanderly está falando que o salsão, o hibisco, ele tem substâncias bioativas que diminuem a inflamação, isso é importante para quem está aumentando o peso. Eu preciso diminuir a inflamação, diminuir retenção, que eles andam em juntos, inflamação e retenção, e se eu consigo diminuir. E são coisas fáceis e baratas. Então, ao invés de ficar comendo snack porcaria, batatinha frita e buscando, beliscando porcaria, bolachinha, faz salsão, come salsão. E, inclusive dá uma baita saciedade, porque tem fibra. E, ó, é duro para mastigar. Leva E tempo, né? potássio. E ele tem muito potássio. Para diminuir E ele mais a equilibra o retenção. sódio, É, né? E aí ele equilibra mais o sódio. ótimo. Então, assim, a gente tem de uma maneira muito simples algumas saídas. Ah, Sim. mas eu não estou respondendo a isso, eu preciso de alguma intervenção maior. Dá para a gente fazer uma tintura. E aí a tintura de carqueja, para quem não sabe o que é tintura é um líquido que a gente compra em farmácia de manipulação, que é um extrato líquido de planta. E quando eu penso nessa mulher que precisa desinchar, emagrecer e precisa melhorar a função de fígado, porque também com a disfunção hormonal vem o fígado todo Inflamado, emelecado, né? Ele já está intoxicado. sobrecarregado, né? Ele está lá pedindo sossego. Precisa, Aí, é. o que que eu gosto de fazer? Tintura de carqueja. A Ah, é ótimo. A tintura de carqueja, gente, aliás, carqueja é uma planta que ela é subutilizada. Mas ela é subutilizada porque ela é muito amarga. Então as pessoas não gostam, né? É difícil gostar. Eu gosto porque eu gosto de amargos. Mas é difícil a mulherada gostar desse amargo. E aí eu não Só posso que, colocar nessa tintura um pouco de funcho, de erva doce, para poder diminuir gases e dar um gostinho? então, você pode, mas sabe o que acontece na tintura? Você engole de uma vez e não é como o chá. É, O põe chá, ele as gotinhas na boca e manda bala uma água por cima. exatamente. Eu ponho, já diluo em pouquinha água. Eu sempre falo para as minhas pacientes: dilui em pouca água, põe ali 30 gotinhas da tintura de carqueja, dilui em pouca água, bebe essa água e logo na sequência come um pedaço de fruta, porque aí você fica com o sabor da fruta na sequência, Gostoso. tá? Sim. Só que assim, é sensacional porque a tintura de carqueja, ela melhora o fígado, ela impede a formação de triacilglicerol, que é o triglicérides, que é aquela gordura que fica na nossa barriga. Ela melhora a liberação, né? Na realidade, ela reduz a retenção de líquido. Então, ela melhora muito, ela desincha muito pernas e pés, principalmente. E aquele sabor amargo que não é agradável, quando a gente olha pela medicina tradicional chinesa, o que que ele faz? Cada vez que eu me habituo e que eu tenho sabor amargo, eu reduzo Sabor doce. a minha vontade de doces. Eu reduzo o Gente, meu olha que encantamento entrega, pelo doce. hein? Olha lá, gente, escuta que eu tô falando, escuta que a Vanderlei tá falando, hein? Quanto mais sabor amargo, a gente sabe que os sabores amargos são bons para o fígado, por isso que o boldo também, né? Guaçatonga, tudo Sim, sabor sim. ruim, é amargo. São plantas que ajudam muito, são hepatoprotetoras. É, Mas a gente vai ter que conviver com esse sabor amargo, que além de beneficiar o fígado, diminui a vontade do doce. Diminui um pouco esse paladar infantil, esse paladar para querer comer só coisinha doce o tempo inteiro. Então, olha quantos benefícios que você tem através de coisa barata, hein? é Tintura, barato. viu? E pode Essa fazer um chá, né? Também, a infusão, né? pode fazer um chá, faz um chá. E se você for fazer um chá, para mascarar o sabor, não coloque laranja, não coloque funcho, porque aí o sabor fica pior, tá? Parece que, né, a gente pensa que vai dar uma adoçadinha, não, ele fica pior.
A única coisa que realmente melhora a hora que a gente pensa em ferver a carqueja, em fazer o chá, né? Seja por infusão ou seja por decocção, é fazer com casca de abacaxi. Ah, E aí, tá. quando eu faço a decocção, eu fervo a casca de abacaxi primeiro, fervo uns 5 minutos a casca de abacaxi e depois eu acrescento as folhas de carqueja. O que acontece? Eu tenho sabores que são convergentes e eu tenho um papel convergente. Porque a casca do abacaxi tem sempre um pouco de polpa e ela tem a bromelina, que é aquela enzima que é ótima para a digestão de gorduras e proteínas. Então, ela também, além dos fitoquímicos, né? Porque o Sim, abacaxi tem muito ela é super fitoquímico. anti-inflamatória também, né? Exatamente, e antioxidante. Então, no combo, fazer um combo de abacaxi com carqueja dá muito certo. Dá Ó, muito certo. então aí a gente já trabalha, olha que ela falou, tudo isso. Reduz o peso corporal, porque diminui a inflamação, diminui a volemia, a retenção hídrica, tá trabalhando o fígado, diminui a vontade do doce, reduz triglicérides. Então, gente, é muita coisa junto, só em quatro coisas, vamos dizer, que a Vanderlei falou agora. Então, chá de hibisco, chá ou tintura de carqueja, a gente tem a casca do abacaxi para fazer o combo aí com a tintura e a gente tem também o salsão, né, que você comentou. Agora, me diz uma coisa, Vanderlei. A mulher também foi uma grande queixa, a gente tem uma queixa muito grande com relação ao cansaço. Quando a gente fala, tem que fazer exercício, a gente tem que melhorar os exercícios, gasto calórico, ganhar músculo, não pode perder músculo, vai ver mais quem tiver mais músculo, aumenta a taxa metabólica. A mulher fala assim, mas eu acordo de manhã, doutor, eu não tenho nem vontade de me olhar no espelho, eu preciso melhorar minha energia. O que a gente pode falar para essa mulher? Conta pra gente. Primeiro que aí a gente tem o papel de olhar o ferro na vida dela, né? A gente às vezes esquece, mas a gente precisa fazer uma suplementação de ferro. Esse é o primeiro ponto. Aí nós fazemos o nosso papel e aí o que a gente pode falar para essa mulher usar? Pó de guaraná. O pó de guaraná, ele tem as metilxantinas, né? O melhor guaraná em pó que a gente tem é da região de Maués, que é na bacia amazônica, né? Nós temos esse guaraná que é riquíssimo em metilxantinas. Essas metilxantinas que tem, entre elas tem a cafeína, que é a mais conhecida por conta do café, mas nós temos uma quantidade bastante expressiva de metilxantinas estimulantes na semente do guaraná. Quanto se usa de pó de guaraná? Uma colherinha de café, Cuidado, 2 gramas. uma colher de café, não mais que isso. Você está falando do guaraná, o pó de guaraná, você diria que seria o guaraná cipó? Não, não é não. É o Paulínia cupana. É a Paulínia cupana, é a semente mesmo do guaraná. Tá. E não é o Guaraná Cipó, não, eles são diferentes. Até porque a parte da planta também é diferente, a Paulínia cupana. Estou falando em gramas e estou falando nessa colher de café, porque essa colher de café de pó de Guaraná, ela equivaleria a um pó padronizado, ou seja, um manipulado com 350 a 500 miligramas dele concentrado. Nessa padronização, quer dizer que existe uma concentração. Por que eu escolho o Guaraná neste momento? Porque essa atividade estimulante de sistema nervoso e que vai dar o pique e que vai deixar a mulher disposta, no Guaraná dura entre 6 a 7 horas. A cafeína do café, ela dura em média 1h30. É muito Quando muito, rápido. 2 horas. E depende, né? depende muito da genética. Depende Como você muito da genética. cafeína. Exatamente, depende muito da genética. Mas usar o pó de guaraná te garante aí 6 horas de disposição. Então, gente, sempre tomar de manhã. Também Sim. tem que lembrar disso. É para acordar, para poder melhorar, porque geralmente uma coisa intercorre na outra, né? Porque a mulher tem muito fogacho à noite e às vezes tem a insônia porque não tem hormônio e acorda porque tem os calorões.
Aí é lógico, quem não tem um sono reparador, acorda de manhã um bagaço. Cortisol já começa a desregular tudo. Então, aí a gente precisa controlar todo esse dia para poder também controlar a noite. Então, essa questão de você fazer o uso do pó do Guaraná, como o Vanderlei está falando, ou fazer extrato seco em cápsula, né? Porque às vezes a gente, quem não tem um prescritor, aí compra o Guaraná mesmo em pó. Elas estão perguntando se esse Guaraná a gente pode comprar em lojas de suplementos naturais. Isso vende de forma fácil? Pode, desde que você compre com um pacotinho fechado e não a granel. Ah, Porque aí e você tem um controle de qualidade melhor, né? Então, os pacotinhos fechados, eles vão ter ali na identificação um profissional responsável pela qualidade e pela identificação da planta, para você saber que você realmente está comprando pó de guaraná e não uma poeira que foi juntada com matinho e triturado, tá? certo, isso é muito importante. Agora, também perguntaram sobre a maca. Se você acha que a maca vai ter uma ação sobre a melhora da energia. A maca ela pode ter essa ação, só que a maca a gente tem algumas peculiaridades, né? Na realidade, é uma planta que ela só funciona, ou na realidade ela funciona muito mais, quando ela tem o grupo das saponinas em grande quantidade, que é o grande marcador dela, né? É o princípio ativo que mais funciona. Só que assim, o nosso problema qual é? No Brasil, a maca peruana vem da Bolívia, tá? Então, o nosso produto Então, não tem vem. nada de peruano. Não tem nada de peruana. A Leipidium vem da Bolívia. A Bolívia tem uma altitude diferente do Peru. E aí, o cultivo em altitude diferente confere a essa maca boliviana, que não é peruana e é boliviana, confere uma quantidade menor de saponina. Então, a maca peruana, que vem realmente de grandes altitudes, que vem do Peru e daquela região que é montanhosa, ela super funciona. Mas a evidência para a energia ainda é muito baixa. Pequeno, Do Guaraná é bem maior. bem maior. E o Panac Ginseng? A gente Ginseng é poderia tanto. maravilhoso, maravilhoso. O ginseng e a Vitânia sonífera também, né? Que é o ginseng indiano, que é a ashwagandha. Acha Né? Então, a ashwagandha, ela não é estimulante somente, ela é uma moduladora, né? A ashwagandha, ela modula, ela age no eixo HPA, que é a pituitária, hipófise adrenal, ela modula o cortisol também, como a rodiola, mas ela dá um up depois de uns 15 dias. ó, Só que assim, o Panac Ginseng não, você tomou e já melhorou. É muito. exatamente como o O pó de Guaraná. Guaraná. Como pode o Guaraná? Você tomou, o efeito é naquele momento. Ele já começa naquele momento que eu digo, é meia hora a partir do momento que você absorveu e Tá. metabolizou. Vanderly, uma coisa. Contraindicação do pó de Guaraná. Teria? Transtorno de ansiedade. As pessoas que têm quadros de ansiedade, elas têm taquicardia. Pessoas que têm cardiopatia também. E pessoas que têm algumas patologias psiquiátricas, como bipolaridade, ciclotimia. Na depressão, ele pode ser um adjuvante. Na depressão, depende da medicação, porque ele interage com algumas medicações. Então, genericamente, sem olhar a pessoa na minha frente, eu diria que as contraindicações para quem está nos vendo são as doenças psiquiátricas e as cardiopatias, Tá. Incluindo hipertensão arterial. incluindo hipertensão. Tá. Então, isso é importante, porque como a gente falou no início, nem tudo que é bom para todo mundo. Então, cuidado, não é para sair por aí tomando. Porque tem gente que, além de não levar em consideração o que a gente está falando, como profissionais responsáveis e experientes, a gente está dizendo que você que tem esse tipo de problema não pode tomar. Porque tem gente que não dá ouvido a isso e ainda tem outras pessoas que acham que quanto mais, melhor. Então, Não, energia, então vamos tomar 2 colheres
né? Tem gente que faz isso. Sim, sim. Então, a gente sabe disso, né? São mega dosagens. E a gente tem bem conhecimento que para você ter o benefício do ativo, você tem uma dose terapêutica. E você tem a vida útil desse ativo que está ali em vigência, né? Para poder ter ação dele. Ele tem o pico de ação, depois tem o declínio. Então, para a gente poder fazer uma prescrição, a gente estuda mecanismo de ação, pico que ele tem, dose terapêutica, tudo isso. Então, o que nós estamos falando é algo que, lógico, se você tiver um prescritor, é 1000 vezes melhor. Mas, Sim. se você quiser tomar, tome sempre com a menor dosagem. Veja como você vai reagir, né? Às vezes a gente sabe que grande parte de vocês não tem acesso ao profissional. Então, vai tomar, quando é a primeira vez que eu vou usar o ativo, né, que seja a maca, que seja o Panax Ginseng, que seja o pó de Guaraná, toma em poucas dosagens para ver como você metaboliza esse ativo. Né? Isso é super importante, né, Vanderlei? Você sabe que eu, por exemplo, eu não sou paciente para Guaraná. Então, Eu, com doses pequenas de Guaraná, eu tenho muita dor de cabeça, que é um negócio que eu não tenho nunca. pois é. Eu não sou uma pessoa que, ai, qualquer coisa eu tenho dor de cabeça. Eu posso contar, nesse último ano eu não tive dor de cabeça. Muito Então, raro eu ter dor de cabeça. É usar Guaraná 500 miligramas, já estraga meu dia, porque eu começo a ter dor de cabeça e não tem remédio que passe. Por quê? Porque eu tenho uma sensibilidade muito grande a algumas metilxantinas. ai, Então, assim, é pois meu. é É isso aí. meu. Então, quando você vai ver, já sabe que não pode tomar. Então, por isso que a gente também está falando. São coisas. Eu não posso com cafeína. Nada que tenha cafeína, porque também eu não combino com cafeína. Me dá dor de cabeça, eu fico tonta, é muito ruim. Então, é bom cafeína? É, mas para quem? Que É, dosagem? Que é, horário? Tudo isso tem que ser visto, né? é. E aí, saindo do emagrecimento, falamos da energia. Outra coisa que é de queixa praticamente geral são os fogachos, né? Fogachos é algo que judia muito da mulher. Tem as mulheres que têm os fogachos diurnos, tem os noturnos. A mulher fica toda molhada, o cabelo, a roupa, é um mal-estar, né? Porque você sente Anda com suja, parece, né? paninho. Aí Hã? segura com paninho. Aí tá no meio da reunião, ela se enxuga, A morre de pele brilha, vergonha. a pele brilha, a maquiagem derrete. Derrete. É um horror. E não Mas é vamos só isso, lá. né, Rô? Hã? Não é só isso. Você sabe o que que acontece? As pessoas não têm tolerância com o fogacho alheio, É, né? Porque se você está numa reunião, é um negócio é inacreditável, né? horrível. Todo mundo fala em empatia, só que você É. está numa reunião, você tem uma onda de fogacho, todo mundo, ao invés de te dar um lencinho para você se secar mais rápido, Ficar... as pessoas começam assim, nossa, você fica assim o dia inteiro? Ai, não molhe, você vai ficar com a blusa molhada? Não, eu trouxe meu guarda-roupa para trocar, né? Porque dá vontade de ser meio saraiva nesse É momento, né? verdade. Ai, É muito é constrangedor. constrangedor, é socialmente É constrangedor, né? verdade. E o fogacho é um dos sintomas mais difíceis de serem tratados, né? A termorregulação é uma das coisas mais difíceis de serem tratadas. E aí é uma queda abrupta, né? Quanto mais abrupta é a queda do estrógeno, mais fogacho essa mulher tem. E realmente esse fogacho ele atrapalha o sono, né? É uma questão muito séria essa. Ele atrapalha bastante o sono. E aí a gente tem outro desfecho, atrapalhou o sono no dia seguinte. É a mulher que dormiu mal, todo mundo que dormiu mal, né? No dia seguinte não escolhe bem o que vai comer, É, né? Porque todas as escolhas ficam atrapalhadas. Você está sem dúvida. irritada, você já fica irritado, então o que aparecer primeiro, o que te der prazer mais rápido, você vai escolher, né? Então essa é a ordem da pessoa insone. É. Mas nós temos duas plantas que podem ser úteis no fogacho. Olá, E gente, anota, hein? uma delas já foi muito crucificada, que é a soja.
Ainda tem gente que fala mal da pobre da soja. A soja já saiu da culpa faz muito tempo, mas assim, não é comer o grão de soja, tá? Porque você teria que comer pelo menos 800 gramas para conseguir as isoflavonas. Quando a gente fala de soja, tem que mandar manipular os fitoestrógenos. Então, é comprimidinho de fitoestrógeno de soja, ou tem um produto, mas aí ele é distribuído lá dentro da Santa Casa, pela equipe da doutora Sônia Rolim e da Silvia Saito, que é um gel de fitoestrógeno à base de soja. Mas elas ainda não conseguiram fazer para vender, elas ainda não conseguiram manipular. Olha né? que É legal, um hein? produtaço. Ou faz o comprimidinho com as isoflavonas, ou a isoflavona do trevo vermelho. Né? Então, a gente tem também o recurso do trevo vermelho. Então, acho que a gente tem uma saída bem bacana mesmo. Ele funciona, demora mais ou menos um mês, mais ou menos, para dar resultado. O hormona não, porque o hormona dá em 10 dias. Mas a gente vai falar do hormona depois, né? Acho que, a menos que você queira falar agora, já que você está falando das isoflavonas, é assim, só para deixar claro uma coisa, que quando ela falou que já saiu da berlinda a soja e que muita gente ainda condena, é importante falar para as meninas que a gente está, lógico, não estamos falando da soja transgênica, do grão de soja, que tem muita gente que tem, inclusive, sensibilidade à soja ou alergia à soja, né? Não é isso, gente. A gente está falando de uma parte que existe, de um ativo, de uma substância que existe dentro do grão de soja, que tem uma ação fitoestrogênica, né? Que ela vai ter ação similar ao estrógeno da mulher que está na deficiência, e aí ela vai ocupar o mesmo receptor. Quando eu falo para vocês receptor, fechadura e chave, lá que tem o estrógeno, para poder então melhorar, amenizar um dos grandes sintomas que as mulheres têm, que são os fogachos. Né? Ela tem, lógico, um efeito um pouco mais ameno do que a terapia com reposição hormonal Sem estrogênica, dúvida, né? sem dúvida. E demora um pouquinho mais de tempo para você poder ter reação. Por isso que às vezes a gente faz, né, Vanderly, um combo, um combinado até, algumas coisas para agir em sinergia e poder ajudar a mulher, né? Se é diurno, pode-se usar algumas coisas em conjunto, se é noturno, outras, para poder estar fazendo com que essa isoflavona consiga modular um pouco mais essa presença estrogênica lá nas células. Né? E já falando disso, tem um produtaço, inclusive, que ninguém melhor do que a Vanderly para falar para vocês. Eu já falei várias vezes, quem me segue sabe, eu faço uso dele desde que ele foi lançado, com enormes benefícios, e eu faço reposição hormonal há 13 anos. Mesmo assim, desde que saiu esse produto, eu não deixo de tomar. E a gente aqui não tem interesse comercial nenhum em estar falando dele, mas simplesmente poder ajudá-las, sabendo que existe essa possibilidade, que é o grande produto hormônio, que eu gostaria que você falasse para elas agora. Eu acho que assim, até antes de falar do hormônio, eu vou dar uma outra dica que é bem simplesinha para disfarçar esse calor. O chamorno de hortelã, ele funciona. Então, beber o chamorno de hortelã, ele funciona também, tá? Mas aí junto sempre com o fitoestrógeno, sempre junto com as isoflavonas. Agora, falando de hormônio, eu realmente agora eu não tenho mais nenhum conflito de interesse, né? Eu ajudei a desenvolver o produto, trabalhei para a AIDS durante os últimos 2 anos, fiz o lançamento e eu usei antes de lançar, né? Então, eu tenho os meus dados antes de lançar. O hormônio é um conjunto de compostos bioativos do bioma amazônico. Então, ele tem a datzene, a genisteína do trevo vermelho,
mas ele está combinado com geranil, geraniol e delta-tocotrienol do urucum. Então, ele é mais anti-inflamatório e ele tem uma antocianina do açaí. Então, além dos fitoestrógenos, ele é extremamente anti-inflamatório. Gente, E demais. aí, exatamente, aí o combo dele age nesse receptor que a Roseli explicou, age lá no receptor de estradiol e ele engana o teu cérebro muito bem. Assim, eu usei eu fiz a medição em 3 meses e o meu estrógeno, né? Porque como ele engana o meu receptor, quando você faz o exame de sangue, ele é lido como se fosse o estrógeno. O meu estrogênio ele aumentou 300%. Olha, E aí, 315, para ser mais exata. E a estrona, que é a fase, é o modo tóxico do estrogênio, reduziu 20%. Então, não só ele aumenta o estrógeno, mas ele reduz o composto tóxico que o nosso próprio corpo produz a partir do estrogênio. Eu sou muito suspeita porque, assim, não tem uma paciente que não ame. Eu falo para todo mundo, né? Você viu, eu já dei muito treinamento sobre hormona, já formei muito prescritor. Eu só aviso o seguinte: o difícil é tirar depois. Porque a gente fica não com dá para. muita Eu energia, muita energia. Muito. Eu falo para vocês, uma experiência minha, como eu falei, eu sempre fiz reposição hormonal, mas só que tem meses que você, mesmo fazendo com a mesma dosagem, a terapia de reposição hormonal, fazendo a lição de casa bem feito, exercício, alimentação, se você tiver um mês mais estressada, mais ansiosa, você vai ter uma intensidade de. Pode aparecer o sintoma. Começou a me aparecer os fogachos à noite, porque eu estava num momento difícil, enfim. Aí, bom, quando eu conheci o hormona, e eu falei, eu não vou aumentar a reposição do estrogênio, do estradiol, eu vou começar a tomar hormona, para ver se ele por si só já vai amenizar isso. Gente, foi demais. Eu comecei a não ter mais os fogachos da noite, comecei a dormir melhor. Então, assim, é algo, e mantive a dosagem da terapia de reposição hormonal que eu faço, que é mínima, minha de estradiol, que já é o que me basta através dos exames laboratoriais e o que está me modulando. Mas o que eu introduzi? O hormona. Então, o hormona e como você falou, eu não quero tirar, porque eu tenho tantos outros benefícios além deste, que eu prefiro continuar com a suplementação do hormona do que aumentar a estradiol, caso eu tenha cálculo, entende? É muito mais vantajoso porque ele tem uma gama, uma amplitude de ações muito maior do que você só colocar o estradiol. Ele baixa muito colesterol, né? Ele baixa muito colesterol, ele E a reduz mulher muito as placas tem de alta. ateroma. Menopausa É, aumenta muito o colesterol, que aí os médicos tacam as vastatinas da sim. vida e não sabem tratar o problema de base, que é corrigir a parte estrogênica. E ele só é contraindicado para mulheres, obviamente, que são gestantes ou que estão amamentando ou que estão em tratamento de câncer ou que estão com câncer vigente. Né? Então, ele é um produto bastante seguro para todas as outras mulheres e todas as outras faixas etárias. Ele é um produto para mulher, que ele é manipulado, então as pessoas estão perguntando, ele é encontrado em farmácias de manipulação, precisa de prescrição, então a prescrição pode ser feita pelo seu nutricionista que o acompanha. Se você não tiver, você chega na farmácia de manipulação, o farmacêutico da farmácia, ele pode te ajudar e ele pode prescrever de acordo com a indicação do produto que a própria empresa faz, tá? Então não é um bicho de 7 cabeças, não. É um nutracêutico, ele não é um medicamento, ele é um nutracêutico. Ele é um composto de plantas da Amazônia mesmo. É maravilhoso. É muito Ele é bom. maravilhoso. Eu não sou, eu tô falando aqui com ela porque assim, eu prescrevo muito hormona e para grande parte das mulheres que eu prescrevo, elas acabam nem querendo mais tirar, porque ela, doutora, abaixa um pouco a dosagem, se for o caso, tudo, mas eu vou manter o hormona. Então, e o hormona pode ser prescrito, pode ser consumido para quem faz ou para quem não faz. A gente pode até aumentar a dosagem, usar uma São vez doses só, diferentes. né?
para poder estar tendo todas essas ações, esses benefícios. E emendando um pouco uma pergunta que fizeram agora aqui, falaram sobre a amora. O que você acha da amora, do extrato de amora, para amenizar os fogachos? Então, você sabe que eu não vejo muito resultado. Assim, são poucas mulheres que respondem positivamente à Amora, elas respondem mais à Amora Miura, mas mesmo assim, são poucas mulheres que acabam respondendo positivamente. E tem algumas que respondem porque elas respondem ao placebo, gente. Porque a Amora ela não é a melhor planta para fogacho, tá? Ela pode melhorar, sim, ela é rica em fitoestrógeno também, mas nada perto do trevo vermelho e da simicifuga, que é uma outra planta que também é bastante útil na menopausa. Tá. A Keila perguntou a partir de que idade, mas isso a idade é assim, como ela tem outras ações, o hormona, você não tem muito só usar no climatério. Porque eu já usei hormona para melhorar a energia de mulher, mesmo sem entrar no climatério, antes dos Sim, 40 anos, com uma ação antioxidante, anti-inflamatória, né? Porque ela tem outros ativos que vão ajudar também. Então, essa questão é muito de você avaliar a paciente e saber como colocar, em que lugar, dependendo da queixa que ela tem. Não necessariamente. Ela entra super bem em climatério e menopausa. Mas ela também ela é outra antes dos fase, né? 35, dos 35, a gente posicionou ela lá na AIDS para tratamento de endometriose e de síndrome do ovário policístico. Então, Ótimo, ela também funciona para isso. Tá? Ela maravilhoso. funciona muito bem. Excelente. Ela aumenta muito a formação de. Ela aumenta muito a viabilidade ocitária. Os óvulos, eles ficam muito mais preparados. Olha Então, só que lindo, hein? Não, eu fico fascinada, porque esses ativos da nossa época, né? Há 10, 15 anos atrás, a gente não tinha nada disso era para sonho, poder né? ajudar. Eu falo que eu sonhava com isso. É. E aí, quando você vê, quando é lançado um ativo desse, e você vê o resultado que dá, junto com tudo que a gente está falando, puxa, só hoje não se cuida, só tem sintomas a mulher que não quer se cuidar, né? Porque É a gente isso só mesmo. cuida de quem quer se cuidar, não é, Vanderlei? A gente É isso milagre não mesmo. faz. Também tem essa. Agora, vamos falar um pouquinho para a mulher ficar deprê, ansiedade, né? Aquela oscilação de humor, né? É incrível. Agora você quer ficar sozinha, isolada, não quer falar com ninguém, aquela síndrome do ninho vazio. Tudo isso acontece nesse período. E que planta, que fito que eu posso dar para essa mulher? Eu falo que a gente tem raiva da felicidade alheia, né? Eu, eu passei por uma fase que eu vi uma colega nossa, que ela é muito bonita. Primeiro que ela é muito bonita e ela é muito bem-humorada, a Carla, a Nutri Carla, né? Sei. E ela estava sempre rindo, sempre esfoziante. Eu estava numa fase da minha vida que meu pai estava super doente para morrer. A felicidade dela me irritava de um tanto que eu não ficava muito perto. Aí a hora que tudo passou, um dia eu cheguei para ela e falei, Carla, você me desculpa. A sua alegria me irritava, porque eu não estava bem. Né? É E quando a verdade. gente está com essa irritabilidade, esse quadro de ansiedade, depressão, porque a ansiedade também muitas vezes é um sinal de depressão, Sim. eu gosto muito de duas estratégias. Hum. Se a gente está falando de ansiedade especificamente, eu gosto da Melissa officinalis, né? A Melissa officinalis dá para fazer tintura, e aí eu gosto de fazer o pulso de melissa. O que, que é o pulso de melissa? Fraciona ao longo do dia. Então, começa usando 10 gotinhas e depois 10 gotinhas de manhã, e aí depois eu coloco 5 gotinhas a cada 2, 3 horas. E antes de dormir, eu melhoro essa dose e coloco 20 gotas. Essa é uma estratégia. A outra estratégia que eu estou amando, amando, e também tenho zero conflito de interesse, só falo mesmo porque eu amo os produtos da Floren, é o Ancilés.
O ancilés é a escutelária, é uma planta chamada escutelária. Ele é padronizado em escutelarina e ele salva vidas, né? Porque ele realmente ele tem uma ação rápida. Então ele tira a pessoa da crise naquele momento. Ele tira quando começa a ter atacardia, quando começa a ter a sensação, porque muitas vezes as pessoas sentem uma sensação de sufocamento, a respiração começa a ficar mais curta, o Respiração, ambiente incomoda. relaxamento. Quando ela começa a sentir, vai, toma um ancilés, em 20 minutos está tudo em ordem. Está absolutamente tudo em ordem. Ah, não estou sentindo isso, mas estou tratando a ansiedade, você toma o ancilés sempre no mesmo horário. E aí você faz o tratamento com ele. E a hora que você faz o tratamento para a ansiedade com a frequência e a dosagem correta, você vive uma vida muito melhor, porque a ansiedade atrapalha muito a vida da gente, muito. Sim, até as escolhas alimentares, daí vai atrapalhar a energia, o aumento de peso. É uma bola de neve, Uma né? bola Porque o efeito de neve. em cascata. E quando a gente prescreve o Ancilés, quando se prescreve, a gente prescreve ele sempre 2 vezes ao dia, no meio da manhã, no meio da tarde, tipo ciclo de cortisol, né? Eu gosto de fazer meio da manhã e fim de tarde. É quando dá Porque eu vejo aquela compulsão por doce. exatamente. E também é aquela pessoa que chega em casa e ela tudo que ela vê, ela come, Come. porque ela não está prestando atenção no que ela está comendo. Não. Também o ancilés é outro produto de manipulação, gente. Tá? Você manda manipular com as doses ajustadas pelo seu prescritor. Né? Esse é um. E para a gente poder deixar ela dormir melhor. Então, para dormir melhor, eu gosto de mulungu. Eu amo mulungu. Lungo. Mulungu, eritrina mulungu é a casca é a entrecasca da árvore. Tintura é sensacional, sensacional. Porque a tintura de mulungu, você consegue modular o número de gotas até encontrar a sua própria dose, né? Eu tenho paciente que eu começo com 10 gotas e vou aumentando até 30, e tem paciente que eu já sei que vai ser difícil, eu já começo com 30 gotas e depois vou reduzindo até achar o número de gotas mágico daquela pessoa. Eu tenho um que ele disse para mim, são só 23 gotas. Aí a mulher dele fala assim, põe 25 já, arredonda. Aí ele fala assim, se eu arredondo no dia seguinte, eu acordo sonolento. Então tá bom, então sua dose são 23 gotas, tá tudo Tá certo. bom. Porque Titulamos a sua o dose. que eu vejo muito é assim, as pessoas acham que para dormir agora é só melatonina, né? E aí vão dando a dose, a dose, a dose. E, gente, não é bem assim, né? Às vezes a sua necessidade não é a falta da melatonina, né? Não é para todo mundo que a melatonina resolve. E a questão do sono, às vezes, a gente tem que também fazer a seguinte pergunta: o teu problema é você demora a pegar no sono ou acorda no meio da noite? Né? A insônia você pode ter, é diferente. E também se essa questão do sono de você acordar é por conta dos fogachos. Então a gente sempre tem que buscar causa, né? Será que a ansiedade, ela está muito ansiosa e não está dormindo? Será que a questão dela é por causa dos fogachos? Enfim, aí a gente vai rastreando, né, Wanderly, para saber onde começou aquele fio da meada, para poder estar corrigindo. Então, o que ela está tendo do mulungu é bárbaro, porque de repente a gente pode até nessa tintura fazer associações, dependendo da sua necessidade, da sua causa, né? Ou a gente pode pôr também junto no mulungu um pouco de camomila ou de melissa. Ou passiflora. Passiflora. Porque aí você faz a indução do sono e também faz a modulação desse sono, mandando para a onda de sono mais profunda. Porque o passiflora tem um sono mais profundo. Ele tem um sono mais profundo. E daí vamos supor que você está muito ansiosa, dá o Ancilex durante o dia e dá o mulungu à noite, pronto. Tá tudo bem. Você entendeu? Você consegue fazer o tratamento. Você precisa
se entupir de melatonina, É. né? Porque é como você falou, aí você tem o rebote do dia seguinte, acorda, né? E sonolenta, mal, cabeça pesada. Por quê? Porque a dose foi. Porque eu vejo isso, às vezes o paciente, comprei de 5, comprei de 10. Eu falei, peraí, calma. Acha que a correção de sono é só com melatonina? Não é assim que funciona, Aí ele né? toma Tem 10 miligramas de melatonina, continua vendo mensagem no no celular, com a celular televisão ligada no último volume, né? e briga com o marido. Você sabe que eu tenho um marido, todo marido é um desafio, né? Eu já tô aqui, se ele estiver aqui, ele fica bravo, mas é meu quinto marido. Ele fala assim: você tem orgulho de falar que você tá no quinto? Não, gente, eu sou uma entusiasta do amor, é diferente. Agora, cheio, o definitivo, é ele com ele que eu fico. Mas sabe como é que ele dorme? Ele deixa a televisão no último. Nossa Cara, eu não Senhora. aguento, eu não E aguento, depois né? é a irritabilidade da idade, né? E aí junta os dois, Aí aí tá faísca mesmo, a né? Cláudia tá rindo porque ela me conhece de outros maridos. Ela foi meu paciente em outros maridos. Ai, A gente. Cláudia sabe muito bem o que eu tô falando. E assim, você tem que fazer higiene do sono, mas assim, não dá para depositar, até porque doses exacerbadas de melatonina. Ó, olha ele rindo aí, não é, meu bem? Aí as doses exacerbadas de melatonina, elas geram pesadelo, né? Sim, Então a olha. pessoa tem pesadelo, ela não consegue achar que aquilo é bacana, ela achar que aquilo é da melatonina, mas é excesso de melatonina. Sim. Só vou responder uma pergunta que aqui me passaram aqui, que quem pode, eu acho que é o do hormônio que ela perguntou, quem tem câncer pode. A Vanderlei falou, não pode tomar se você já tenha tido câncer ou esteja com câncer vigente. Então, não, essa é uma contraindicação do hormônio. As dosagens, sempre a gente tem que pedir para o prescritor. É a gente que vai saber qual a dosagem, que momento tomar. Mas em torno de 250 a 500 miligramas de hormona é uma dosagem recomendada, né, Vanderlei? É uma dosagem recomendada, mas como a gente está. Para quem está perguntando e é profissional de saúde, entre em contato com a AIDS. A Thaís acabou de entrar aqui, é uma farmacêutica fabulosa de lá. Mas entre em contato com a empresa, eles marcam treinamento, eles ensinam tudo direitinho, tá? Então, pode pedir. Agora, quem é consumidor final, é bom conversar com o seu prescritor. E se você não tiver fácil, vai na farmácia de manipulação, porque certamente o farmacêutico ele vai te fazer algumas perguntas para saber qual é a dose mais adequada. Para você, né? É isso mesmo. E tem duas coisas ainda que nós temos que falar, mas a gente não vai dar, 2 minutos. Dois. Vamos falar só do libido? Eu ia falar da questão da memória e concentração. Quer falar rapidinho? Porque Tá, senão a pode gente falar. não grava essa live, é importante gravar. A libido é o seguinte, a libido é uma das coisas mais difíceis de retroagir, tá? Então precisa ter atividade física para melhorar a libido, precisa ter zinco para melhorar a libido, e uma planta que melhora a libido é a damiana, a torneira difusa, né? A damiana hoje, a Galena tem um produto que é o Me ligue, né? Dynalib, alguma coisa assim, e funciona muito bem. Então, para libido, isso. Para memória e cognição, acertando o estrógeno, ela volta a funcionar. É Só isso aí. que, É isso só que assim, a gente tem que combinar com as vitaminas do complexo B. Não B12, existe né? memória. Fosfatidina, B12, B3, colina, B6 e B9, principalmente, né? Mas a reticulada, B12 é fundamental e a maioria dos pacientes hoje tem com a B12 muito baixa. é isso mesmo. Mas olha, nossa live está chegando no fim e eu quero muito gravar essa live porque eu tenho certeza que muita gente que não assistiu hoje vai querer assistir. E é uma live que tem muito conteúdo. A gente, bom, pelo menos nós fizemos de tudo para que nessa 1 hora conseguíssemos passar o de melhor. É muito pouco, o assunto é enorme, muita coisa para se falar. Quem sabe a gente marca outros dias de Sem live para poder dúvida, estou à ajudá-las, disposição. né? Mas eu agradeço muito você,
Muito obrigada. Muito obrigado também para você que nos assistiu. Espero ter ajudado de alguma forma. E quem não mandou a pergunta, a gente não respondeu, pode me mandar que a gente responde. Tá É bom? isso mesmo. Ó, Vanderlei, um beijo grande. Boa noite. Muito obrigada. Viu? Até a Obrigada a próxima. você. Uma boa noite a todos e a todas que estão Ah, aqui. se cuidando, hein? Tchau. Tchau, tchau.